Olá, meus amigos, quem está falando aqui é o poeta, cantador Carlos Silva, cordelista, escritor, biógrafo, pesquisador, mestre de culturas populares. Estou fazendo aqui um trabalho dedicado aí ao interior de algumas cidades de São Paulo. Já fizemos Araçatuba, já fizemos Dracena e agora é a vez de contar um pouco da história de Araraquara em poesia de cordel. Esse trabalho, lembrando, é para ver se há um despertamento da Secretaria de Educação dessas cidades, para que a gente possa estar fazendo cordel, oficinas ou apresentações inserindo a poesia e a cultura popular nessas cidades. Então vou mostrar para vocês aqui um pouco da história de Araraquara. Eu começo dizendo: de paz, sonhos, louvações, me pego nesse momento, para falar de Araraquara com o maior contentamento, cujo povo dessa terra tem devoção por São Bento. Capital mundial da laranja é a nossa toca de arara, altior altíssimo semper. É o lema com o qual se declara viva a grandeza tão rica da sempre bela Araraquara. E assim, sempre mais alto, que nossos sonhos possam estar, pois a realização depende do labutar, e no futuro, com a paz, iremos sempre alcançar. Mais de 233 mil habitantes nessa cidade. É de fato muito grande, expande felicidade, é terra-mãe produtiva de amor, trabalho e bondade. É a 17ª maior cidade do interior do estado. E o seu IDH é considerado elevado, pois o PNUD comprovou e está assim registrado. Em 22 de agosto, tem muita comemoração, foi em 1817, data da sua fundação, e 202 anos, portanto, fará nesse ano, então. A 270 quilômetros da capital do estado, não é tão longe, de fato, é um passeio aproveitado. Paisagem de muita beleza, pelo bom Deus abençoado. Tem Unesp, tem FATEC, IESP, Uniara, Unip e a Uniesp aqui em Araraquara. O padrão do ensino é bom, outro sei, não se compara. Da educação infantil, creche e o fundamental, escolas particulares, a educação é primordial, estudo de qualidade estadual e municipal. Vamos saber a origem do topônimo a revelar. Vem lá do tupi antigo, pesquisei para informar, e em verso de cordel posso aqui lhe preparar. Araraquara, Araraquara, veja bem, então o significado, buraco das araras, no estudo pesquisado, pode ser toca das araras, conforme está registrado. A origem de Araraquara, partamos para a histografia. Aqui os índios guaianás, em paz, sossego e harmonia, habitaram em suas tendas no viver do dia a dia. O fundador de Araraquara, muito importante aqui constar, o senhor Pedro José Neto, que então veio desbravar para fundar naqueles tempos o que hoje passo a narrar. E de onde ele era? Será que era estrangeiro com esse nome de José? Só podia ser brasileiro, de Nossa Senhora da Piedade, de Inhomirim, Rio de Janeiro. 1760 é a data do seu nascimento, no Bispado do Rio de Janeiro, eis o seu assentamento, pesquisei para informar a você neste momento. Em 1780, com 20 anos de idade, mudou para a região de Minas, essa foi sua vontade, casou com Inácia Maria, fluminense de verdade. 12 de agosto de 1784 foi a data do seu casamento. Desta união teve 2 filhos, foi o que deu no momento. 3 anos depois se mudaram, mudando seu pensamento. José da Silva Neto e também o seu irmão Joaquim Ferreira Neto faleceram no outro chão. Nas terras de Araraquara, conta a história, então. A família do senhor Pedro para Itu se mudaram. Mas teve complicação e confusão arrumaram. Vicente, Taque, Góis e Aranha
problemas políticos travaram. Preso em Piracicaba, ele conseguiu fugir para os campos de Araraquara, onde ali foi construir uma pequena capelinha para a nova vida fluir. Essa chamada capelinha foi dedicada a São Bento nos campos de Aracoara, traduzindo a contento, lugar onde mora luz do dia ou morada do sol nesse momento. Ali fixou morada, estabeleceu posse nas regiões do Ouro Rancho Queimado, conforme as anotações da pesquisa que lhes passo, preservando as emoções. Qual seria o nome certo, Campos de Aracoara, que chamavam naquela época ou Sertão de Aracoara? Tudo isso para surgir o nome de Araraquara. Mais tarde, no século XIX, por ocasião da Guerra do Paraguai, da nossa mente não sai fragmentos da história que pelo tempo se vai. Essa rota aqui citada, entre campo ou sertão, ela entrou para a história que ajudou a nação. Era por ali que havia uma nova rota então. A região era uma rota que incentivou sua ocupação. Descoberto o ouro em Mato Grosso, a coisa mudava então. Era o século XVIII, a febre do ouro cidadão. As tropas brasileiras usavam aquele caminho existente para chegar no Mato Grosso, lugar de chão combatente. Na Guerra do Paraguai, ali tombou muita gente. A 22 de agosto de 1817, a freguesia de São Bento foi criada pela Resolução 32. Está então apontada para cravar na história a memória de uma bela jornada. Subordinada a Piracicaba, em 1817 a freguesia foi elevada à categoria de distrito, conforme está anotada nos anais da sua história devidamente comprovada. Na primeira metade do século XIX ainda não tinha chegado o chamado surto cafeeiro, não era assim explorado. A cana, o milho e outros cereais era na época cultivado. O fumo e o algodão, rebanhos constituídos de bovinos e suínos ou outros adquiridos para dar sustentação aos comércios oferecidos. Por volta de 1850 veio a transformação, a plantação de café substitui na região o plantio de cana-de-açúcar, era um outro ciclo então. Virando assim a principal economia do lugar, o café trouxe riqueza, muitos então foram plantar e esse grão tão precioso começava a exportar. Em 1885, outro fato acontecia, foi o ano que aconteceu a chegada da ferrovia, ao mesmo tempo que a cidade em graça e beleza crescia. A cidade mais limpa das três Américas, esse título ela recebeu, foi a primeira no interior onde esse fato aconteceu, ganhar linhas de ônibus elétricos, revolução, ali se deu. A estrada de ferro de Araraquara, fundada por fazendeiros da região, por Carlos Batista de Magalhães, o progresso chegava então. Araraquara estava nos trilhos para enriquecer nossa nação. Em 1897, um fato triste aconteceu através do coronelismo, isso muito entristeceu, o linchamento dos britos. Triste ato então se deu. Em 1897, no dia 6 de fevereiro, o linchamento dos britos deu-se o fato verdadeiro, foi assim numa madrugada, sacudiu o país inteiro. O ocorrido com certeza ficou para sempre marcado, teve suas consequências e ficou sim registrado, para que todos conheçam o que se deu no passado. Entre o senhor Rosendo Brito e um comerciante do lugar, que era um farmacêutico, um fato veio para marcar a história que aconteceu, que passarei lhe contar. Houve grande repercussão em Araraquara e na capital, e também ali em Santos, quase um fato nacional. Aquele grande acontecido não era por ali normal. Antônio Joaquim de Carvalho, um político conhecido, onde esse farmacêutico dele era um protegido, todo o pivô da história gerou conflito estendido. Uma disputa banal entre Rosendo e o coronel gerou grandes desavenças, conforme informo em cordel. O desagravo dos dois virou um grande escarcéu.
E foi nessa mesma época que em Canudos acontecia a Batalha do Conselheiro entre República e Monarquia, talvez pela mesma discussão do que na Bahia ocorria. Em 1897, no dia 30 de janeiro, um confronto assim direto foi ali o passo primeiro entre o coronel e Rosendo. Isso é fato verdadeiro. Agredido a bengaladas, Rosendo então reagiu e 4 tiros de revólver em direção desferiu. Joaquim, nesse dia, amigo, para o outro mundo então partiu. Ainda ali pelo chão, um policial lhe interrogou. Ele disse que os tiros foi Rosendo que disparou e um desses disparos nele, em seu corpo, acertou. Apenas um tiro acertou o coronel atordoado, ou Rosendo era ruim de mira, ou o destino tinha traçado novo rumo para sua vida, conforme está relatado. O fato é que logo depois o coronel veio falecer. Alvejado mortalmente, isso veio acontecer. Foi pela hemorragia que Joaquim veio a morrer. Rosendo de Souza Brito e Manuel de Souza, seu tio, que também era farmacêutico, nem este escapuliu. Foram levados e presos. Assim o povo assistiu. Porém, numa madrugada, foram tirados da prisão, pancadas, tiros e facadas selavam as vidas. Então aconteceu o linchamento que repercutiu na nação. Dizem que foi por vingança ou uma retaliação, e que a família Carvalho, herdeiros do coronel, então, tinham assim envolvimento desse fato em questão. O major Dário Alves de Carvalho, que era filho do coronel, organizou esse ato brutal e muito cruel. Vingança, ódio e muita raiva desenhava outro papel. Esse fato veio abalar toda essa região, gerou o mito da serpente onde o cabra perde a razão. É coisa de psicologia que atinge o inconsciente do cidadão. Então, na década de 30, com a vitória no pleito municipal, vencia as eleições Bento de Abreu Sampaio Vital e o seu grupo político tinha o poder no local. Investiu na construção de praças, no museu e na arborização. O investimento então se deu para mudar uma concepção da lembrança do linchamento que se falava até então. A visão de Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor e crítico francês, isso em 1960, que veio enaltecer de vez a grande popularidade que por aqui então se fez. Sartre no Brasil. A história então prepara a nossa querida cidade a ter essa emoção rara, deixando o povo orgulhoso na conferência de Araraquara. A qualidade de vida, saúde e educação fazem de Araraquara uma das grandes da nação a ter imensa importância e farta valorização. Tem mais de 500 indústrias com muita diversidade. O empreendedorismo avança em nossa cidade, acompanhando o progresso com muita capacidade. São quase 9 milhões. Foi esse o PIB estimado no ano de 2016 pelo IBGE levantado. Acredito que essas cifras tenham, de certo, aumentado. As ruas que se destacam, 9 de Julho e São Bento, Avenida Maria Antônia, informo neste momento, e também a Via Expressa, que comprova o crescimento. Seja no centro ou nos bairros, tudo vai se desenvolvendo. A Avenida Bento de Abreu, a todos vão oferecendo serviços de qualidade e o povo só agradecendo. Ficaria impossível detalhar nesse papel tantas ruas e avenidas, é informação para dedéu e de fato não caberia na escrita desse cordel. Venha para Araraquara para visitar ou morar. Nosso povo lhe espera, muito temos para mostrar. Nossa história é muito rica, muito temos para contar. Peço aos mestres e alunos, valorizem com vontade a história do seu povo, a cultura da cidade. O passado está presente em toda a sociedade. Cantem o hino da cidade, exaltem o seu amor. Diga, sou araraquarense, tenho orgulho e valor. Eu amo a minha terra, bênção do nosso Criador. Que a paz esteja com todos vocês. Essa história narrada foi colhida para contar em cordel um pouco da história da linda cidade de Araraquara pelo poeta Carlos Silva em versos de cordel.